Mulheres 30 a mais, vocês já pararam para pensar como a nova geração não quer ser como a gente? Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Pois é, a nova geração está ponderando alguns aspectos que podem ter sido ignorados na nossa geração. E para isso eu quero bater um papo e refletir com vocês sobre Quiet Ambition, que é a ambição silenciosa que essa nova geração está procurando. E claro que para me ajudar a debater sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista em carreira e autoestima e que já está há mais de 8 anos lidando com gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda, Bárbara Erlmeier. Acertei o nome? Acertou! Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui, de novo. Acredito que faz o quê? Mais de um ano que a gente fez o último. Tava dando uma olhada nas minhas memórias, foi ano passado. Isso. E é sempre muito, muito prazeroso estar com você. Não, eu fiquei muito feliz que você topou, Bárbara, porque eu te admiro muito na sua profissão, né? Eu acho que você aí exerce um cargo de liderança, empresas, agora a liderança da sua própria empresa também, e também de pessoas, né? O que é muito complicado. Eu acho que você precisa ter essa visão das novas gerações, de quem está entrando no mercado. Então, assim, eu andei pesquisando um pouco sobre, né, esse assunto, que falam-se muito da geração Z, coisas boas, coisas ruins e tal, e me chamou a atenção esse assunto, porque nós somos millennials, aí já entregando um pouco a nossa idade, e a gente tem várias coisas aí que acabaram nos limitando em relação ao trabalho, à carreira, mas muitas que também nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. Então é legal debater sobre isso e eu pensei, bom, vou chamar alguém que tá ali no dia a dia, né, lidando com isso. Então, fiquei bem feliz que você aceitou. Legal. E é um tema que eu gosto bastante de debater, porque se a gente for pensar, é um assunto absolutamente atual. E ele vai sempre existir. Porque assim como nós estamos agora debatendo as situações e as questões da próxima geração, dessa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, nós também fomos debatidos pela geração anterior. Sim. Então, é sempre importante a gente trazer esse tema à luz, porque a gente tem, mais que nunca, diferentes gerações trabalhando juntas e com saltos absolutamente astronômicos de diferença na realidade delas. Porque eu falo que antes, quando você tinha uma pessoa, por exemplo, de 30 e 40 anos, a distância entre essas pessoas era de 10 anos. Hoje, tu pega uma pessoa de 20 e 30 anos, a distância não é de 10 anos. A distância parece uma distância de 40 anos. Porque tanta coisa aconteceu num curto espaço de tempo que o salto é muito maior. Sim, né? Principalmente em termos de tecnologia, né? Sim. Eu tava vendo aqui, até anotei pra trazer pro pessoal alguns dados, né? A pesquisa não sei se você chegou a ver essas, mas enfim, é de 2021, que revelou que apenas 36% dos jovens da geração Z desejam ocupar cargos de liderança, comparando com 64% dos millennials. E a mesma pesquisa detectou que 75% da geração Z valoriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional mais que a progressão na carreira. E eu ainda trouxe um outro relatório de Gallup de 2020, que mostrou que 60% da geração Z prefere empregos que ofereçam flexibilidade e possibilidade de trabalhar remotamente, trazendo aí a tecnologia, né? Que é uma coisa já que nasceu com eles. E apenas 29% dos jovens da geração Z consideram cargos de liderança como uma meta de carreira importante. Sim. Então, assim, são dados bem importantes, né? E por que isso acontece, né? Essa é a grande questão. Acho que existem várias razões, mas então é isso que eu queria debater contigo, assim, né? O que você acha? Qual que é a sua visão? Por que isso acontece? Por que tá acontecendo? Foi um erro nosso? Será que nós somos maus exemplos? Ou o que tá acontecendo? Eu vejo que nós temos... É um assunto bem amplo e a gente pode entrar em várias justificativas para isso, mas eu ressalto duas principais. Primeiro, é um movimento que aconteceu durante a pandemia e a gente não pode negar que isso aconteceu. Sim. E isso influenciou não só a geração Z, isso influenciou, inclusive, a nossa geração e outras gerações. E principalmente quando a gente fala de trabalho remoto, por exemplo, hoje a gente já vê em várias gerações a preferência por um trabalho que seja remoto,
mais flexível para que se tenha mais qualidade de vida. Então, eu diria que esse movimento da geração Z, ele teve a possibilidade de se infiltrar em outras gerações também, através do que a pandemia trouxe para nós, que foi esse momento de ficar em casa, de ficar com a sua família, de ter mais facilidade nas coisas, de você poupar tempo. Então, não só... era uma coisa que a geração Z meio que já sabia. E aí, na pandemia, trouxe pra nós e falou assim, cara, isso faz sentido. Pra gente experimentar na prática, né? Não só na teoria que a gente ouvia. Exatamente, porque você falava antes de flexibilidade, de trabalhar de casa, que era uma coisa que essa geração já pedia, pra nossa e pra geração anterior, era um absurdo. Isso não vai funcionar, a pessoa não vai trabalhar, né? Claro que tem situações, tem culturas, tem tipos de trabalho que dá pra você fazer remotamente, tem tipos de trabalho que não dá pra você fazer remotamente, mas trouxe essa experiência, justamente o que você falou. Então eu vejo que veio a pandemia pra carimbar isso, dessa necessidade, e a gente realmente percebeu o quanto de tempo a gente passa com as nossas famílias, o quanto de tempo a gente passa trabalhando, o que de fato a gente tá valorizando. E aí vem esse movimento também delas olharem pra nossa geração e pras outras gerações e se perguntar, será que eu realmente quero ser como eles? O que a gente tá transmitindo? O que a gente inspirou nessas gerações? Será que a gente inspirou saúde? Porque eu acho que a gente é uma geração que a gente... quis muito mostrar nosso valor através do trabalho, né? Então, assim, o meu valor, o meu sucesso, ele está atrelado somente a minha carreira, ao meu sucesso financeiro. E a gente acabou deixando muitas coisas de lado. Tanto é que nunca se teve tantas pessoas com doenças mentais no sentido de depressão, ansiedade, pessoas com pânico, síndrome do pânico, pessoas... nunca se teve tanto na história pessoas com problemas cardiovasculares causadas pelo estresse. Ou seja, por a gente indo para uma polaridade nessa questão do trabalho. Então, acho que a geração mais nova, ela olha para isso e vê, opa, eu acho que eu não quero ir para esse lado. Assim como nós também olhamos para a geração passada e vimos para quais lados a gente não queria ir, né? Sim. Então, eu acho que eles veem isso na gente, que é uma coisa que não dá pra negar, porque são dados também, né? Que trazem isso. E eles começam a querer escolher diferente. Obviamente, quando eles querem seguir um caminho diferente, a nossa geração pode olhar com outros olhos. Tipo assim, não, eu fiz esse caminho e deu certo. Sim. Só que o que é dar certo pra cada um, né? E é interessante, Bá, porque eu gosto muito quando você fala da polarização, porque se a gente for ver da geração passada, houve uma polarização extrema para um lado de trabalhar muito, da sua identidade ser definida pelo seu trabalho. Eu sou médico, eu sou advogado, e isso define a sua vida. Você está num emprego bom, você não sairás deste emprego bom, ficará lá para sempre. E aí, eu vejo que a nossa geração, a gente tá num meio termo. Porque a gente passou, que sejam aí os primeiros 5, 10 anos da nossa vida profissional, 10, 15, dependendo, pensando isso também. Então, eu vejo por mim, assim, eu passei os primeiros anos da minha carreira muito voltada a um estado workaholic, um estado de sou minha profissão. Aí você começa a ver e fala assim, cara, não é bem assim. Então, a gente tá nesse meio do caminho, aí quantas vezes a gente já não se transformou nesse meio do caminho? A nossa própria geração. Então, pra nós, já é normal olhar e falar assim, vou fazer uma transição de carreira. Putz, isso aqui não faz tanto sentido, busca um pouco mais de equilíbrio na vida pessoal e profissional, certo? Então eu vejo que a gente ainda tá ali assim, a gente viu que um lado não funcionava muito bem e a gente tá buscando essa outra coisa. Quando a gente fala de geração Z, eu vejo que eles foram pro outro extremo, a busca só do mais confortável. E aqui eu quero dizer pra vocês que a gente fala isso de uma maneira generalizada sempre. Tem as exceções, né? Dentro do escritório mesmo, a gente tem muita geração Z. E assim, a gente trabalha com pessoas incríveis lá dentro. Então, assim como a nossa geração foi muito criticada pela geração passada, e também existem pessoas incríveis e profissionais incríveis na nossa geração, na próxima também. Existe um padrão de comportamento que é não querer, de fato, se colocar em algumas situações mais desafiadoras, como, por exemplo, posições de liderança. E aí, também se ramifica para duas possibilidades. Tem a questão de saúde, e tem a questão também que a gente tem que falar, que é uma geração que não sabe viver frustrações. Sim, e tédio. Né? Porque é uma geração que ela tá o tempo todo sendo estimulada
pela própria tecnologia, por redes sociais, então elas não conseguem ficar no tédio. Então ficou um pouco tedioso, ficou um pouco chato, eu já preciso sair, porque eles não foram acostumados com isso, concordo. E pra tirar do tédio tem que ser prazer, não pode ser desafio. Porque uma das dificuldades que a gente vê quando a gente diz assim, por que essa falta de interesse em posições de liderança? Aí eu vejo também dois caminhos principais. De olharem pra quem está nessas posições e pensar assim, nossa, será que eu realmente quero ser igual a essa pessoa? Certo? Então aí eu diria que cada empresa também tem que olhar pra dentro do seu ecossistema e pensar que tipo de líderes nós temos, caso este seja um problema que a gente vive. Porque se você vive numa empresa onde as pessoas não querem essas posições, provavelmente elas estão se espelhando na liderança atual e falando, cara, eu não quero eu não quero ser esse tipo de pessoa, eu não quero ter esse tipo de rotina, não é isso que eu quero me tornar. Ou às vezes elas olham pra dentro de casa e veem talvez seus pais em posições de liderança, né? E veem o quanto que eles sofrem ou abrem mão. Então, tudo é uma questão de referência. Agora, se você tá dentro de um ecossistema onde essas referências são mais saudáveis, a possibilidade de você conseguir engajar e desenvolver essas lideranças é maior. E a gente viveu isso, assim, porque hoje a gente tem um conjunto de líderes muito jovens, é muito legal. E são pessoas que realmente estão assim, não, vamos nos desenvolver. Só que o que a gente fala? Precisa ter dose de estresse, precisa ter dose de desconforto. E eu diria que é aí que você filtra muito quem vai se destacar nessa geração e quem não, porque quem entendeu que o estresse é bom, que o desconforto é bom, em doses propositais e proporcionais, vai conseguir se desenvolver. Agora, quem não, também vai buscar um lugar mais quentinho, sabe? Claro. De tipo, eu vou ficar aqui dentro. O que tu tá falando é da zona de conforto. E a gente só consegue atingir coisas diferentes, sair de onde a gente tá, do patamar que a gente tá, quando a gente sai da nossa zona de conforto. Pra dar um passo adiante, a gente precisa sair de onde a gente tá. E sempre que a gente sai de onde a gente tá ali se expondo a um desconforto, porque a zona de conforto é estagnada, ela é parada. Só que a vida não é parada, né? Sim. A vida é em movimento. Então, assim, o que você acha que essa geração, as pessoas dessa geração que querem ficar muito nesse conforto, nesse, né, não querem se desafiar e tal, talvez elas fiquem mais satisfeitas com um salário menor, com cargos que não tenham tanto reconhecimento e busquem mais esses outros tipos de reconhecimento e tal em outras áreas? Ou como que você vê isso? Ou você nunca parou para pensar? Parei e é bem interessante também, porque, claro, né, a gente sempre vai ter pelo menos duas situações. Só que a gente vê gente que sim, fala assim, a minha prioridade é de fato ter mais tempo, ter mais flexibilidade e eu não tenho mais ambições, por exemplo, de carreira ou financeira. Porque assim, a gente fala de desenvolvimento dentro de uma empresa ou desenvolvimento profissional, a gente não tem só uma carreira onde você se torna gestor. Sim. A gente fala muito das carreiras em Y, é onde você se desenvolve lateralmente. Você se torna um especialista, então você não necessariamente tem um cargo de gestão, mas você ainda assim desenvolve mais competências, você é especialista num determinado assunto, ou coordena projetos. Então, tem outras possibilidades de ascensão dentro de uma profissão que não seja necessariamente indo para cargos de gestão. Então, você vê que tem pessoas que não querem nem essa carreira Y, entende? Não é que ela tá fugindo de responsabilidade, é que ela realmente, o rolê dela é aquele ali. Sim, personalidade, às vezes, né? E a gente precisa dessas pessoas. Sim. Convenhamos, a gente precisa, todo mundo tem o seu papel. Em todas as gerações também, né? Em todas. Precisou-se. Absolutamente. Só que aí também tem a turma que não quero mais responsabilidade, não quero mais compromisso, mas quero todos os benefícios. E aí que a gente entra, porque eu acho que isso também é resultado de uma geração diferente, de uma geração que foi criada já onde os pais tinham também mais condições financeiras, porque conforme os anos vão passando, as coisas, né, a gente vai tendo, né, mais emprego, mais educação para as pessoas, então as pessoas vão conseguindo, né, ao passar dos anos, se a gente olha para trás, aí geração dos nossos avós e tal, era mais sofrido, era mais batalhado, eram poucas pessoas que tinham acesso a um ensino, enfim. Então, a geração Z, ela já é uma geração que ela é mais privilegiada nesse sentido, em que nasceu, digamos, né, em condições
generalizando novamente, é claro, em condições melhores pra tá podendo fazer escolhas que talvez as outras gerações não puderam fazer, né? Exato. E naturalmente elas também acabam passando por menos situações desafiadoras na vida, porque assim, o que prepara a gente pra vida é a quantidade de situações que a gente passa. E aí por isso que eu digo das doses propositais, porque às vezes você tem uma condição de vida que é confortável. Sim. E como é que eu busco me desenvolver numa condição de vida confortável? E aí você vê quem realmente busca o desconforto. Quem busca zonas né, onde ela se satura um pouco, volta para ela poder ir crescendo. Agora, se eu escolho só ficar aqui nesse confortável, isso não vai acontecer. Então eu também me pergunto muito assim sobre como criamos essas crianças. E nós ainda não somos mães, mas eu sempre me questiono assim, ó, deve ser muito desafiador. Porque é um mix entre você ver o que funcionou e não funcionou contigo, ou o que você achava que devia ter sido feito, e aí você quer fazer diferente. A gente fala muito de, a época que passou-se fome, e aí na próxima geração é fartura. É como se fosse uma compensação excessiva em cima de que assim, eu sofri muito por conta disso aqui, o meu filho não vai sofrer. Só que aí eu penso... Mas ao mesmo tempo eu quero ensinar o que eu aprendi. Né? Sabe? Então assim, como é que a gente mede isso, sabe? Pra ainda assim conseguir desenvolver um ser humano que vai chegar numa fase adulta, vai chegar no mercado de trabalho e ele vai ter desenvoltura suficiente pra sobreviver ali, sabe? Então eu vejo sim que a nossa geração e a geração anterior como pais e mães, a gente teve essa boa intenção de assim, eu vou blindar os meus filhos disso tudo, sem ver as consequências também que isso podia trazer. Porque convenhamos, não foi de tudo ruim o que aconteceu nessas infâncias. Porque, te ensinou muita coisa, te colocou em posições muito boas de enfrentar a vida, Sim, sabe? com certeza. Te treina habilidades. Então, eu penso assim, eu sempre penso em habilidades, sabe? Hoje você vê uma criança, um adolescente que passa o dia inteiro na frente de um computador, na frente de uma TV, não socializa. Como é que essa pessoa desenvolve repertório? Como é que ela se expõe, sabe? Sim. Coisa que antes a gente não tinha muita escolha. Eu vi um meme esses dias, foi bonito. Não sei se eu mandei pra você, do piazinho que ficou trancado pra fora de casa. Não. O pai, ele trancou o filho pra fora de casa e falou que o castigo dele era ficar lá fora. Tipo, socializando. E ele batendo na janela. E ele falou, mas pai, o castigo dos meus amigos, geralmente eles ficam trancados no quarto. Ele falou assim, não, mas ficar trancado no quarto pra você é prazeroso. Então, o seu castigo é ficar aí fora e você vai ficar aí o resto do dia. E ele bate na janela e fala, mas o que é que eu vou fazer? Aí o pai dele, meu filho, vai subir numa árvore, vai tacar pedra numa janela, vai achar gente na vizinhança, vai brincar na rua, sabe? E aí, quando eu assisti aquilo, eu falei, caraca. Totalmente o contrário do que a gente viveu. Você vê? Dois lugares totalmente diferentes. E aí, se eu pensar hoje numa criança que não consegue sobreviver pra brincar na rua, pra mim é muito louco. Sim. Sabe? E aí você vai ver isso despencando na vida adulta dela. E eu acho que isso também é um reflexo de muitos estímulos, né? Que as crianças, hoje em dia crianças, jovens, enfim, têm e estão tendo. E como a gente não era estimulado. Tipo, na rua, o que tem? Como você falou, é árvore, coisas estáticas. Nada é muito, estimulante, né? Então, a gente era obrigado a estimular o quê? A nossa mente, a nossa imaginação. E as crianças, os jovens, né? Como eles estão acostumados a tudo muito fácil, muito estímulo e muita recompensa muito rápido, quando eles têm que agir por si próprios, isso a gente já faz aí uma conexão com o mercado de trabalho também, quando eu tenho que pensar por mim, quando eu tenho que trazer novas ideias, vir com novas habilidades, me trava, né? E aí, que é o que você estava falando de ter que fazer algum esforço para ir buscar isso. Sim. Para ir atrás disso, né? Exato. E assim, há uma crítica grande entre, né, os millennials e geração Z de a geração Z é muito, tipo, preguiçosa, ela quer trabalhar pouco, quer fazer tudo de casa, poucas horas. E a nossa que foi, tipo assim, eu vou trabalhar mesmo que eu não ganhe nada, o importante é eu ser bem-sucedida e mostrar que eu sou boa e todo mundo me amar. Mas por que existe isso? Porque é a grande massa que demonstra esse tipo de coisa. E a geração Z, eu vejo elas indo... eu não sei se você vê isso, na verdade isso não foi um dado que eu pesquisei, mas é algo que eu vejo, que eles não dão tanto valor para uma faculdade e eles estão indo mais para um caminho de empreendedorismo, de, sabe, fazer o deles e para essas coisas mais tecnológicas, enfim. Eu não sei se você percebe isso, e eu acho que
talvez seja uma maneira também de, tipo, eles irem se desenvolver na vida, sair das próprias zonas de conforto, porque eu vejo muito mais eles buscarem por fazer o deles, tipo, cargos como freelancer, sabe? Tipo, ser o seu próprio, ter sua própria empresa, empreender, enfim, do que, de fato, buscar por cargos que deem segurança pra eles. Sim. Essa questão da faculdade é bem interessante, porque eu até estava escutando um podcast ontem, e aí eles falam assim, que na geração anterior, você ter uma formação te dava autoridade. Hoje, você ter uma formação, na verdade, é você só ter uma certificação. Então, não quer dizer que você ser médico hoje... Nossa, médico. Não. Se antes um certificado te dava autoridade, o que vai te dar autoridade agora, de fato, é o seu repertório, a sua prática, a sua experiência. Então, não adianta mais você segurar um diploma e falar assim, olha, eu sou isso aqui, negativo. Então, se a gente for pensar, o mercado de educação no Brasil cresceu muito nos últimos anos em educação não convencional. Então, fora de uma universidade. Então, a gente vai falar de cursos técnicos, né, especializantes. Pô, curso online. Gente, facilitou muito para nós hoje. Essa questão que antes, às vezes, você precisava sentar a bunda lá, 4, 5 anos dentro de uma universidade para aprender determinadas coisas, hoje você consegue de outras maneiras. Então, eu vejo também que tem essa percepção e tem essa desglamorização do ter um certificado, do ter um diploma, justamente porque é uma geração que meio que ressignificou isso. Tipo assim, nossa, será que é isso aqui que me define? E aí, penso que, de novo, a gente volta para essas polarizações. A gente compensou para um lado extremo de minha vida, meu certificado, meu diploma, para nada a ver isso daqui. E aí, o que eu vejo é que a gente ainda vai ter que caminhar para um lugar onde a gente vai encontrar um meio termo. Eu te entendo. A crítica que você faz é justamente, tipo, precisa-se da prática da geração Z, que quer ir direto pra prática, pro ponto final, quanto precisa da teoria e do esforço da nossa geração. Exatamente. Precisa desse Precisa meio termo, né? Até Concordo. na parte de saúde e de trabalho em si. Porque, assim, o trabalho é importante. O trabalho, ele é importante, né? E, assim, dentro da história, se a gente for estudar a história do trabalho para o homem, nos últimos 100 anos, a transformação que o trabalho tem na vida do ser humano, do ser, é muito grande. Porque ela passa por um lugar onde antes o trabalho era central. Então, assim, tudo se desenvolvia ao redor do trabalho. Então, você trabalhava muitas horas, o trabalho, ele definia, de fato, o homem. E hoje, a nossa relação com o trabalho é outra. O trabalho é um meio para eu chegar em outras coisas. Então, é um processo muito diferente do que existia antes, né? A posição do trabalho em relação ao homem, sabe? De, assim, o que isso significa para mim? Só que é uma mudança enorme. Porque é uma mudança de vida no que diz assim, quem sou eu como pessoa? Antes eu respondia o quem sou eu com a minha profissão. E se hoje eu não tenho uma profissão de uma faculdade? Sabe? E eu acho isso um exercício muito legal. Porque eu também, agora pegando pra um lado mais vibes esotéricas, a gente por muito tempo se escondeu atrás de uma profissão. E não se permitiu saber quem realmente somos, o que realmente gostamos e nos interessamos, porque a gente estava muito afundado naquilo. Com certeza, né? Faz total sentido. Era meio que, tipo, uma zona de conforto também você tá ali naquele trabalho, porque você não precisava olhar para as suas outras camadas, as suas outras partes. E hoje a gente sabe, então, eu sou nutricionista, mas eu também sou isso, sou aquilo, sou lá, né? Sou boa, sou ruim, sou esse mix todo. Faz muito sentido, gostei muito desse lado aí que você trouxe. Então, uma coisa muito importante também que eu percebo nessa geração é essa redefinição de sucesso, né, que eles acabam fazendo, assim, né, então é uma nova descoberta e eles também estão, eu não sei se são eles ou é nosso próprio movimento da nossa geração é como você falou, a gente tá no caminho, então a gente tá ali com os nossos 30 e poucos, agora olhando para todas essas esferas, e eles já vêm com isso. Eles já vêm, tipo, não, eu não sou só isso. Então, eles redefinem muito fácil. E a gente está aprendendo a redefinir o nosso sucesso, né? Através de... Eu não sei se é essa nova geração, enfim. E as empresas vão ter que lidar com isso também. Né? Elas vão ter que se adaptar. Tanto para nossa geração, que agora está se questionando isso, quanto a geração nova aí, que não quer ser líder, né? E a gente vai precisar de líderes nas novas gerações. Então, eu acho que também uma coisa que
pode funcionar para essa nova geração, que é tão acostumada com recompensas rápidas, é justamente estabelecer metas e recompensas dentro disso. E para quem quer se autodesenvolver e sair dessa zona de conforto, que era o que você falava no começo, assim, né, dessa geração que vai ter que se forçar a sair, né, da zona de conforto, é isso. Então, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso terminar um capítulo de um livro. Então, eu vou colocar uma meta que assim que eu terminar o capítulo do livro, eu vou me dar uma viagem. Tipo, o livro que tô escrevendo, no caso, né? Tô escrevendo um livro, digamos. Assim que eu terminar, eu vou me dar uma recompensa. E ir buscando essas recompensas, eu acho que é uma forma. E entender que ela vai demorar um pouco mais, mas ela vem. E quando a gente fala das empresas, é muito legal, porque assim, a gente ainda escuta muito discurso, dependendo de onde a gente vai, de assim, mas na minha época não funcionava desse jeito. Gente, eu sinto muito, não vai funcionar. Sabe? Não vai funcionar mais. Não vai funcionar mais. Então, assim, a gente precisa aceitar que o que passou, passou. E então, por isso que eu digo que é muito legal falar desse tema, porque ele é muito presente. E tem gente que ainda nega. Tem organizações que ainda falam assim, mas pra mim funcionou de outra forma. Eu falo os dinossauros, com todo respeito. Mas pra mim funcionava dessa forma. Perfeito. Não funciona mais. O mundo não é mais esse, sabe? Então, a gente precisa entender. Essa galera tá aqui e tá aqui pra ficar. E é uma galera que quer trabalhar, mas quer trabalhar de outro jeito. Então, a gente tem duas coisas. Um que eu acho muito legal, e essa crise toda estar acontecendo, porque ela convida as empresas a olhar pra dentro do ecossistema delas. Porque quando a gente fala de tem o problema na equipe onde ninguém quer ser líder... Tá, vamos fazer uma análise primeiro da empresa. Antes de eu descer a lenha no time e falar que todo mundo é folgado, que ninguém quer passar por desafio, qual que é o tipo de liderança que eu tenho, sabe? E aí, depois, sim, você vai para uma análise de perfil, de quem são aquelas pessoas. Porque, assim, eu vejo hoje pessoas que realmente, na história delas, de vida, da infância, da adolescência, elas não passaram por uma dificuldade. E quando eu falo dificuldade, gente, eu não tô falando de você passar fome, sabe? Mas, assim, de receber não. De ter esses momentos de tédio, de ser frustrado pelos pais. Mas porque o pai tem tanto medo de, sabe? Ai, meu Deus, se o meu filho ficar bravo comigo, pelo amor de Deus. Ele vai comer o que ele gosta. Sabe? É uma criança, vai comer o que ela tem que comer. Mas eu só gosto de comer fine. Eu gosto de comer fine. Sabe? Mas não, né, gente? Então, assim, a gente precisa também puxar essas pessoas para colocá-las nesses estados de estresse e de desconforto, tá? Porque isso faz sim a gente crescer, não adianta. Se eu olho pra minha história, os momentos que eu mais cresci foram quando eu tava no meio do fogo cruzado. Só que aí, claro, por isso que eu digo doses proporcionais, por quê? Porque eu não defendo e nem acho interessante a gente tá num ecossistema ou numa empresa ou numa situação de vida onde tudo é fogo o tempo todo. Sim. Onde o tempo todo tem que apagar fogo, você sempre tem que fazer hora extra, você sempre tem, sabe? Aí não. É interessante você passar por um momento desse, sabendo que ele vai acabar. Porque aí também eu vejo que tem empresas que se aproveitam disso pra falar assim, mas a vida é isso. E aí só acabar alimentando um ambiente que hoje nós chamamos de tóxico. Eu tava esperando você falar. Um ambiente tóxico com essa desculpa de não, mas a pessoa precisa passar por estresse pra se forjar. Concordo. Só que ela não precisa viver no estresse. Porque aí viver no estresse vai causar ansiedade, depressão, pânico, sabe? Então, de novo, eu volto pra onde que a gente encontra esse meio termo? Da gente não se permitir uma vida só de conforto e de recompensa rápida, mas também a gente não vai viver só apagando fogo e só vivendo no incêndio. Maravilhosa, concordo. E quando a gente pensa em contratar pessoas da geração Z, que é aí quem tá agora entrando no mercado de trabalho, entrando não, já tá no mercado de trabalho e tá cada vez mais crescendo, então, né, eles que a gente vai contratar, como a gente ensinar para eles, como a gente orientar eles a forma que a gente gostaria, né, de ter o resultado do trabalho deles sem fazer com que eles sejam como nós, assim, né, fique naquela pressão toda. Porque eu vou te ser bem sincera, eu fico um pouco receosa de contratar pessoas da geração Z, justamente porque eu vejo que
eles não vieram... de novo, a maioria não veio, tipo, pra ficar. Então, vou ver. Então, parei de gostar disso aqui. Já me entediei nesse trabalho, vou vazar. Ou então, tipo, vou usar esse trabalho aqui, mas, na verdade, eu não quero ficar por muito tempo. Então, só vou fazer aqui meia boca, porque também não dá mais tanto valor também àquela coisa do currículo, sabe? Então, como expor isso? E eu quero só, antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer um gancho, porque assim, ó, outra coisa que eu vejo que perdeu-se é esse senso de construir algo juntos. Porque vestir a camisa, né? Porque quando a gente fala de trabalhar num lugar e que é saudável, tá? Vamos pensar aí num lugar decente de você trabalhar, tá? Que não te explora, que cumpre seus acordos. Sim. Cara, é muito legal você construir algo junto. Sim. Sabe? Você cooperar, você pertencer àquele meio. E aí, hoje, também tem um movimento muito anticapitalismo de assim, mas eu só tô ajudando fulano a ficar rico. Sabe? Pra mim é muito ultrapassado isso daí. Não, é junto. Porque assim, é uma troca. E, gente, como falei no episódio anterior, tá triste? Vai morar na selva. Tudo é troca. Tudo precisa dessa troca, né? Então, assim, é muito legal você construir algo junto. E aí tem isso, assim, me frustrei na primeira, não quero mais, sabe? Não gostei do que esse fulaninho aqui falou, tô indo embora. E aí você tem uma taxa de rotatividade muito alta, por quê? Porque as pessoas não aguentam se frustrar e ficar naquilo. Aguentar um pouco essa linha. E aí, essa questão da contratação se torna ainda mais difícil, porque você não tem como você prever quem é que, de fato, vai segurar a bronca e vai encontrar um propósito maior naquilo e quem não. O que eu sempre sugiro é utilize sempre ferramentas de perfis comportamentais e testes a seu favor. Porque isso também indica muito. A gente tem perfis que dá pra gente... pessoas pra cada cargo, pra cada, né? Exatamente. E assim, ó, a pessoa contar a história dela, fazer perguntas estratégicas, assim, justamente pensando, quais as coisas que você mais se orgulha, sabe? De ter feito, de ter alcançado. E a gente aqui não tá falando de cargos e de coisas materiais. Só que são perguntas, dependendo da resposta, você consegue pegar tanto daquela pessoa. A gente acabou de fazer uma contratação de um garoto de 17 anos. Cara, 17 anos, nós estamos em 2024. Que ano que essa pessoa nasceu? 17? Thaís tá fazendo as contas. 24 menos 17. 2007. 2007. Agora você pensa... Meu Deus, 2007. Eu lembro a primeira vez que eu recebi um currículo de 2000. Eu tinha entrado em choque. Eu tava assim, meu Deus, como uma pessoa que nasceu em 2000 tá me mandando um currículo? Aí eu parei pra fazer a conta e falei, meu Deus, ele já tá na faculdade, sabe? E aí você vê assim, como é que eu vou mapear, meio que tatear isso numa pessoa de 17 anos? Aí você entra em história de vida. E o que aquela pessoa passou. E o que ela almeja, de fato. Porque, gente, dependendo das perguntas que você faz, é muito fácil você pegar. Se a pessoa, ela tá muito viajona, ela não tem muito... E não tô falando da pergunta de quem você quer ser daqui 5 anos. Onde você quer estar em 5 anos, sabe? Que é um exercício legal de fazer. Sim. Só não acho válido você... carimbar aquela pessoa com base nessa resposta, sabe? Mas você investigar mesmo. O que faz ela feliz, o que motiva ela, sabe? O que é o trabalho pra ela? Essa é uma pergunta boa de fazer. O que o trabalho significa pra você? Porque quando a gente também fala de empresas, a gente não fala mais de... toma aqui teu plano de carreira. Então, a gente também ainda tá nessa virada, porque é muito recente, assim. Só que a gente vai ter que colocar o plano de carreira por terra, porque é o plano de vida da pessoa. Exato. O plano dela não é mais ter uma carreira. Então, que é isso que a gente tá vendo que tá mudando na geração. O plano dela é ter uma vida. E como é que a empresa se adequa também nesse plano de vida? Eu quero morar fora, eu quero ter uma família. Como é que a empresa vai te ajudar a conseguir equilibrar isso. Então, vou conseguir morar fora e continuar trabalhando. Você me dá essa flexibilidade? Sim. Você me dá essa flexibilidade pra quando engravidar? Porque não adianta mais você pensar que o Muito colaborador vai ser, assim, submetido a todas as condições e rastejando a seus pés. Porque o que acontecia antes Era isso. Pelo amor de Deus, me dá um emprego. Tudo bem que a gente sabe que, né, para determinadas áreas é assim. Mas falando de uma maneira geral, mudou. Essa dinâmica mudou. E a gente tem que aceitar que essa dinâmica chegou para ficar.
Não, adorei. Eu nunca tinha parado, na verdade, pra pensar nisso que você trouxe, de que não vai se mais existir o plano de carreira e sim um plano de vida. E faz muito sentido. Eu acho que isso é uma grande solução aí pra gente conseguir cada vez mais atrair esses jovens da geração Z pro mercado de trabalho, pra cargos de liderança e faça brilhar os olhos dele, que faça eles vestirem a camisa da empresa. Porque as pessoas hoje eu vejo que elas querem fazer parte de algo. Tem os que não querem fazer parte de nada, mas quem quer e quem tem essa crise aí existencial, a própria geração Z que às vezes fica, nossa, mas será que esse trabalho realmente me preenche? É porque quer fazer parte de algo. Então, por isso que eu acredito que a gente tem que sempre falar das empresas também, de assim, como que eu vou te ajudar a fazer parte de algo? E que algo é esse? O que nós estamos atrás? O que a gente quer construir aqui? Por que nós estamos fazendo o que a gente faz? Que antes também era um outro perfil. Ó, você vai sentar, tá aqui a descrição do seu trabalho, acabou. Não faça perguntas. Seu horário é de tal horário a tal horário e deu. Hoje não. Hoje a gente já tem um time muito mais questionador. Sim. Sabe? Será que isso me preenche? E até fazendo, assim, essa analogia com essa autenticidade da geração Z e com a busca pela liberdade deles, que eles procuram. Então, assim, as empresas, elas vão ter que se adaptar no sentido de dar espaço para que eles sejam autênticos dentro do trabalho deles, possam expressar uma certa liberdade ali dentro. É isso, eu acho que a empresa vai ter que se adaptar também a esse novo estilo de pessoas, que na verdade eu vejo, assim, como observadora, que a geração nova, ela sempre vem para mudar ali o sistema para uma evolução, né, para evoluir. Só que, claro, tem esse outro lado que também faz parte do papel das empresas, das outras gerações, de contrapor ali um limite, porque senão tudo vira uma grande zona. Sim, virou tudo piscina de bolinha e mesa de sinuca. E mesa de sinuca. E copa, e cafezinho. Exatamente. Então, e assim, eu vejo que nós estamos no caminho. A gente não tem a resposta pra isso ainda. Porque é um movimento muito recente. As empresas, elas não estão fazendo isso ainda, né? Eu acho que é com a necessidade dessa nova geração entrando no mercado de trabalho, exigindo isso também, que vai ser mudado. E vai pelo amor ou pela dor. A gente teve esse movimento da gente ter que sentar e falar assim, cara, nós vamos mapear as gerações que nós temos dentro da organização. Porque chegou num ponto que a forma que a gente estava fazendo não funcionava. E a gente não estava entendendo por que não estava funcionando. Só que você só consegue entender se aquela estratégia vai funcionar ou não, se você entende quem está recebendo aquilo. É igual quando a gente fala de comunicação. Quem é o receptor dessa mensagem? Como é que eu adapto essa mensagem? Então, a forma que você conversa com uma geração é diferente da forma que você conversa com outra. A busca... benefícios, vou te dar um exemplo. Se for pegar a geração anterior, benefício. Pelo amor de Deus, um plano de saúde e o meu vale alimentação, certo? Se você olha para a geração de hoje, é muito provável que alguém abra mão de um plano de saúde. Até porque é uma geração muito mais consciente de sua saúde. Isso é uma coisa legal de dizer. Porque eu vejo hoje, assim, pelo menos eu falo da nossa bolha ali, né? Nós temos 90 pessoas hoje na empresa. Eu olho e falo assim, cara, essa molecada... correndo atrás de saúde, sabe? Prestando atenção na alimentação. Coisa que eu, naquela época, tava enchendo a cara de cachaça, priorizando louca, o treino. Sabe? Sim, acordando cedo, sabe? Coisas que eu já levei mais tempo pra fazer. Não, e assim, se a gente for olhar pra geração dos nossos pais, até comentei no outro episódio, que o meu pai falou uma vez pra mim, quando eu comecei a atuar em nutrição, aí eu falei, pai, agora eu tenho que ir pra academia. Daí ele falou, mas agora? Tipo, sei lá, era 11 da manhã, alguma coisa assim. Daí ele falou, Bárbara, tu tens que entender que daqui a pouco sua agenda vai estar lotada e você não vai conseguir mais treinar. Por quê? Priorizava-se o quê? É o trabalho em primeiro lugar. Não é a tua saúde, entendeu? Sim. Então, eu acho muito legal, porque realmente virou essa chavinha e eu acho que é um caminho sem volta. Sim. Essa questão da saúde, né? Porque percebe-se os benefícios. Então, assim, por isso que eu falo, se a gente juntar esses dois mundos, é muito legal. Porque é um mundo onde percebe-se o valor da saúde, do tempo de qualidade, da flexibilidade, só que a gente entende também que a gente não vive só dele. Quem paga a academia é o meu trabalho. Exato. Entende? Mas também não é só trabalhar, porque aí a gente tá olhando pra quem tá doente, pra quem vive magoado, vive estressado. E assim você fala, cara, não é essa a vida que eu quero. Então,
como que a gente chega nesse equilíbrio? Então, de fato, as organizações, elas estão vivendo essa transformação conforme ela vai acontecendo. Nós também, a gente parou, olhou e falou, cara, algumas coisas que faziam sentido pra nós, ou que já não fazem mais sentido pra nós, mas a gente só repetiu da geração anterior, essa já veio quebrando. Então, como que a gente, como empresa, se adapta aonde a gente precisa se adaptar, ainda assim, não abrindo mão das coisas que a gente sabe que funcionam. Muito bem. Sabe? Porque existe também essa resistência. Então, não é só ceder. Claro. É você fazer essas concessões. E em relação a dinheiro, você vê também esse movimento da nova geração não dando tanto valor ao dinheiro, abrir mão mesmo de salários maiores, de cargos maiores, porque não quer tanta responsabilidade? Tem a questão da responsabilidade, de assim, eu não... É que até na questão de cargo, se a gente for ver, as pessoas, elas sempre se motivam também por diferentes razões. Sim, sim. Eu quero dinheiro, eu quero status, é ego. Ou não, eu realmente quero fazer parte de algo maior e eu sinto essa inclinação pra fazer, né, essa gestão de pessoas ou pra liderar, eu gosto dessa treta. Que foi muito meu caso, assim, eu nunca... Gente, que eu não olho e falo assim, eu nunca botei lá no meu plano de vida ser diretora de uma empresa. Cato eu, sabe? Quando eu olho, eu falo, corta pra lá. Então, assim, e é uma coisa que eu adoro, só que eu, por exemplo, não fiz pensando nesses outros louros. Adoro, tô reclamando? Não tô reclamando. Tudo vem com o ônus e o bônus. Só que o que eu vejo é que, às vezes, tem essa questão do não quero ascender financeiramente por uma questão de que não quero passar pelo desconforto, mas também tem o não quero porque me contento com o que tenho. Isso. Sabe? Tem essa coisa de assim, eu vi que essa simplicidade aqui pra mim tá joia. E eu tô feliz com isso. E tem um terceiro que a gente pode adicionar, que é um povo que é iludido também, que acha que realmente vai viver de luz e amor. Não vai. Sim. Sabe? Então, não adianta você achar que você vai chegar num caminho onde você critica o trabalho, que esse é um movimento que eu me posiciono contra. Do criticar o trabalho. O trabalho, as pessoas... nossa, a gente tem que trabalhar. Gente, a gente tem que trabalhar. Sim. Sabe? Sim. Então, tem os vários movimentos, mas tem sim as pessoas que hoje olham e falam assim, olha, eu não quero essa posição, não quero ter que dedicar mais horas, porque... tem outras prioridades. Muito bem. E tudo bem. Só que a gente só precisa ter essa clareza e aceitar o que vem com isso. Porque o que não pode não quero mais responsabilidade, não quero mais comprometimento. Ainda assim... Quero dinheiro ou quero o status. Ou sabe? A gente... Sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. E você tem que fazer essa análise pra ver o que faz sentido pra você. E consciente, né? Que é aquela coisa assim, dinheiro não é tudo, mas daí na hora que precisa... Tipo, não tem. Ok, não é tudo, mas... É que assim, o dinheiro, ele é bom... O dinheiro, ele não pode te incomodar no quesito assim, não consigo sobreviver. Isso. Então, se eu consigo morar num lugar, eu consigo me alimentar, eu consigo fazer as minhas coisas. Me locomover, ter meu prazer ali. Isso, tá joia. Só que assim, geralmente você tá nesse lugar e você coloca que o problema é o dinheiro. Por exemplo, mas eu não tenho uma saúde melhor por causa de dinheiro. Eu brinco assim, o ovo ainda custa menos que o McDonald's. Então, assim, não é dinheiro. A praia tá ali pra você se exercitar, sabe? Então, a gente ainda pode fazer muitas coisas na nossa vida pra melhorá-la que não dependem, de fato, do dinheiro, né? Então, também, eu vejo que tem essa... Porque tem muita gente que é assim, eu não consigo ter uma vida melhor porque me falta dinheiro. Será que é isso? Ou será que você tá usando isso como desculpa pra algo que você já não queria fazer? Exatamente. Eu acho que isso também é um grande problema, principalmente da geração anterior à nossa, né? Que usava questão de dinheiro, trabalho como desculpa pra muita coisa, Sim, né? exatamente. Trazendo pro âmbito do que a gente pode aprender com a geração Z e o que a geração pode aprender com a gente. Eu acho que se eu for trazer pro âmbito, assim, pessoal, eu me identifico muito com a geração Z no sentido de que hoje eu valorizo muito essa questão da minha saúde mental, da minha saúde física, que o trabalho é apenas uma parte, que, tipo, talvez eu abra mão, sim, de ganhar muito mais, mas que eu consiga equilibrar com outras coisas. Eu acho que veio de um lugar muito interno meu, mas também da pandemia, né? A pandemia, ela, de fato, fez a gente refletir, não só nos obrigou a
na prática, né, fazer as coisas de outra forma, mas a refletir interiormente o que a gente quer pra nossa vida, né? Tanta gente morrendo, tanta gente dentro de casa. Então, assim, o que eu quero pra minha vida? Eu acho que isso veio muito pra somar, né? E eu acho que um bom equilíbrio que, de repente, os millennials podem fazer, se espelhando até na geração Z, é ter, sim, todos os dias um momento de lazer, de uma coisa que não seja trabalho, que seja simplesmente um hobby que você tá fazendo simplesmente por fazer, sabe? Não pra chegar em lugar nenhum, não pra ser bom, nem pra nada. Inclusive, tem um episódio em que a gente fala sobre a importância disso pra nossa saúde. E também, eu acho que uma coisa que a geração Z pode aprender com a nossa geração é, de repente, assim, se colocar meta, né, pra fazer as coisas. Então, assim, eu só vou ter este momento de lazer depois que eu fizer tal coisa. Então, eu quero fazer sei lá, eu quero tomar um café, comer um negócio lá muito especial. Então, tá. Então, depois que eu terminar esse relatório, eu vou fazer isso. Isso serve tanto pra gente se manter motivado a fazer coisas chatas e burocráticas. Então, eu tenho que fazer isso, que você fica procrastinando, você vai lá e coloca. Então, tá. Tem que, sei lá, ir no banco. Então, eu vou aproveitar lá do lado... Se eu for no banco, lá do lado tem uma cafeteria, eu já vou me pagar um cappuccino, sei lá, alguma coisa assim. Acho que serve pra isso também. Mas serve também pra, de repente, a geração Z, tipo, sabe... sair dessa zona de conforto. Sabe aquele cavalinho que a gente coloca a cenourinha na frente? E vai indo, né? E ele vai andando em busca dessa cenoura. Acho que precisa disso também. Eu acho que é um reflexo de a geração Z talvez estar um pouco mais acomodada. É justamente por isso que eu falei, assim, eles já nasceram numa condição um pouquinho melhor e não precisavam correr tanto atrás dessa cenoura. Sim. Né? Então, eu acho que, de repente, colocar aí umas cenouras na frente pode ajudar. Sim. Eu me identifico com você na parte de saúde mental, na questão do que podemos aprender. E principalmente na questão de limites. Eu vejo que é uma geração que já consegue dizer não muito mais fácil do que nós. Então, assim, não. Por quê? Quer ir? Não. Por que não, né? Por que Sem não? justificar. Exatamente. E assim, por quê? Porque tá priorizando outras coisas. Vai fazer outra coisa naquele horário. E era uma coisa que a gente, às vezes, se sentia culpado em dizer não. Porque, nossa, eu preciso estar sempre disponível. Eu preciso, sabe? Essa coisa do excesso, assim, igual você falou, não, eu faço hora extra, faço tudo que você quiser, né? Não precisa me pagar, não, eu faço, sabe? E hoje já é uma geração que é muito mais, assim, preto no branco no sentido de, beleza, você quer que eu faça hora extra? Mas eu vou ganhar hora extra também. Entende? E é o que é certo. Claro. Sabe? Então, eu sou muito a favor, assim, a gente tem que sim, tem que não, mas é interessante a gente se doar além daquilo que tá no nosso papel de fazer, simplesmente porque a gente realmente quer o bem daquilo. E porque a gente entende que esses momentos, eles chegam e às vezes a gente vai precisar trabalhar além do nosso horário ou além daquilo que a gente combinou. Mas... você tem que ser recompensado por isso, sabe? Então, a gente ainda, infelizmente, vê lugares, por exemplo, onde as pessoas trabalham, fazem muita hora extra e as empresas se negam a pagar essa hora extra, seja em banco de horas, seja na folha. E aí, são empresas que hoje estão sofrendo com uma rotatividade alta. Por quê? Porque essa geração chegou lá e falou, o quê? Eu vou me matar de trabalhar... e os bichos não vão me recompensar por isso. Eu não, tô indo embora. Vou procurar outro lugar. E que continuem fazendo, sabe? Porque isso é uma forma também de pressionar as organizações a fazerem a coisa certa. Porque a gente não pode negar que a geração anterior criou gestões muito abusivas também. Então, tudo sempre tem os dois lados. E então, eu ressaltaria que aprendo muito com eles na questão de limites. É uma geração que tem muito mais facilidade em impor os seus limites e comunicá-los. E o que eu aprendo... em relação a nós, é que a gente fala muito deles, por exemplo, essa questão de recompensa rápida, porque já nasceram nas telas. Já tem acesso à tela desde sempre. E nós não tivemos isso. Então, às vezes, a gente fica assim, mas tudo que é rápido, tudo que não tem paciência, não tá acostumado a se frustrar. Agora, olha pra nós, adultos, tá? E isso falei ontem ainda no treinamento. Você não senta num consultório para esperar a consulta sem passar a mão no seu celular. Nós, adultos, a gente também, e as gerações anteriores, também estão hoje num lugar onde você não quer sentir tédio. Onde você quer as coisas rápidas, as recompensas rápidas. Então, é legal a gente olhar nessa geração de agora, geração Z, e pensar assim, será que são só eles? Ou será que eu também agora estou refletindo os mesmos comportamentos?
Porque eles é até mais difícil de você... Não sei, precisava de uma palavra melhor que culpa. Mas é que eles já nasceram nisso. A gente teve outros tipos de experiências. Então, aí a puxada como é que a gente cria as próximas crianças sem estar numa bolha só de acesso a prazeres rápidos e soluções rápidas. É o desafio aí pra nós que seremos mães e pra todos os pais. Nossa, eu tava conversando isso com o pessoal lá do escritório, aí eles assim, gente, quem viveu os anos 80, viveu. Os anos 80, 90 viveu, não vive mais. Queria nadar, jogava no rio, aprende a nadar. A criança não vai morrer afogada. Exatamente. E você sabe que outro dia eu tava participando ali de um treinamento também. E aí fizeram uma pergunta em relação à maternidade, né? Ai, como é que eu equilibro o trabalho e maternidade? Meu filho vai me ver sempre trabalhando, não sei o que, enfim. E aí eles deram uma explicação e depois eles falaram assim, olha, na verdade é uma decisão que você tem que fazer de como você vai traumatizar o seu filho. Porque o fato você vai traumatizá-lo de alguma forma. Caso contrário, ele não estaria vindo neste mundo. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, talvez você traumatize seu filho porque ele vai ver sempre uma mãe que tá trabalhando, daí ele talvez vai crescer, tipo, pensando, minha mãe não tava tanto em casa quanto eu gostaria, minha mãe não fazia meu lanchinho, minha mãe não fazia minha lancheira, porém, ela era uma mãe que trabalhava, hoje eu vou atrás do trabalho, eu quero fazer porque eu vi ela fazendo assim e tal. E caso essa mãe fique em casa, você vai ficar, porque minha mãe me colocou muito embaixo da asa, ela me mimou muito e tal. Então, assim, é sempre uma escolha de como você vai traumatizar seu filho, que traumas vão acontecer, e eu tenho certeza que a gente sempre tá tentando fazer o nosso melhor, né? Sim, com certeza, e prestar atenção no discurso, porque isso que você falou assim, você vai causar algum trauma. Sempre a gente olha pros nossos pais hoje e pensa, né, gente, aconteceu a melhor coisa que podia ter acontecido, acabou, não tinha outra opção. Mas quando a gente for pensar do que podemos fazer, quando a gente tem, por exemplo, uma mãe que sempre trabalhou fora, eu vejo isso, a minha mãe sempre foi mais ausente. Eu tive meu pai mais presente do que a minha mãe, por exemplo. Mas eu nunca vi isso uma coisa ruim. Porque a minha mãe sempre colocou no trabalho uma coisa boa. Então, eu nunca vi a minha mãe chegar em casa e falar assim... Nossa, que porcaria o meu trabalho. Nossa, tô trabalhando... mais um dia, sabe? Então, assim... o significado que você atribui ao trabalho para os seus filhos também vai impactar muito. Concordo. O trabalho é um lugar legal que tá proporcionando pra gente um monte de coisa... Ou o trabalho tá me matando e eu tô lá sendo, sabe, escravizado, assim. Que eu acho que também é muito do resultado da geração Z ter visto os pais ali, burnoutados, porque estavam não estavam colocando limites. E sempre mais, chegavam em casa derretidos, reclamando do trabalho, né? Exato. E é justamente, outro dia eu vi alguém falando assim, que a gente tem que falar pros nossos filhos, a mamãe tá indo trabalhar porque a mamãe gosta, porque a mamãe ama o que ela faz. Não, a mamãe tá indo trabalhar porque tem que colocar comida na mesa, né? Então, acho que é tudo a perspectiva de como a gente enxerga e, consequentemente, como a gente vive e passa para os nossos filhos, né? Por isso que eu acho que a consciência, a gente tá muito consciente, é muito importante, né? Com certeza. Você fala um pouco de você. Você faz mentoria para pessoas no quesito de carreira? Como é que você tá nesse teu outro lado ali, fora diretora de empresa? Eu sei que você também tem um trabalho com mentoria, né? Tem alguma coisa aí que ajuda esse povo que às vezes tá meio perdido? Me conta um pouquinho, sério, que eu tenho curiosidade mesmo. Legal. Bom, da última vez que eu vim aqui, eu saí com um compromisso público de que até o final do ano passado eu teria um CNPJ. Exato. E eu terminei meu dezembro com um CNPJ. Cumpriu a meta! Cumpriu a meta. Chegou dezembro, eu falei, meu Deus, prometi publicamente. E se você não assistiu esse episódio, não esqueça de assistir aqui com Bárbara Helmeyer. E aí eu tô nessa transição, porque na verdade o próprio comércio exterior, nas posições de gestão, me levaram pra isso. Porque eu adoro pessoas, eu adoro comportamento, sou apaixonada por comportamento. E aí, eu estou nessa transição para justamente trabalhar tanto com a parte de treinamentos, tá? De times. E aí, treinamento de quê? O que eu consigo falar mais? Eu adoro falar de cultura, por exemplo, né? Coisas que eu consigo validar em cima. Cultura, gestão de times, gestão das próprias lideranças. Então, eu tô vertendo para dois lados agora. Tanto na parte de carreira e quanto autoestima de mulheres. Mas para empresas, mais focado? Não. Nesse primeiro momento, assim... Eu pretendo chegar num ponto onde eu tenha um escopo de produtos voltado único e exclusivamente para empresas. No entanto, vou começar realmente com as mentorias de mulheres. Porque hoje eu já faço mentorias individuais. Então agora, em agosto... carreira, mais voltado para carreira? Mais voltado para carreira. Só que assim, é muito interessante. Porque sempre... E por que eu linkei carreira e autoestima?
Porque sempre quando alguém me vem com um problema de carreira, o problema não tá na carreira. Sim, claro. O problema é um reflexo, né? é a autoestima. Então, assim, ó, eu precisava, já que precisava nichar, nichei no único lugar onde a gente pode falar sobre nós mesmos. Porque, às vezes, a pessoa me vem com, o meu problema é meu marido. Nós não vamos mudar o seu marido. Você tem duas opções. Ou você separa, ou você se trabalha, sabe? Porque nós não vamos mudar a pessoa. Então, é muito um processo interior. E quando a gente fala de carreira, que é onde eu também construí essa autoridade, é sempre um processo interior. E a gente vai falar também muito de mulheres onde elas têm essa dificuldade de, será que eu posso ter uma família e ter uma carreira? Será que eu preciso só me dedicar ao trabalho e não vou ter relacionamentos? Então, assim, eu parti pro lado de onde eu vejo muitas pessoas próximas de mim que têm uma dor. E aí, agora, eu talvez vou mudar muito o assunto aqui. Mas de mulheres que acharam que tinham que escolher entre um lado e o outro. E hoje estão infelizes. Estão sozinhas, estão chateadas, porque passaram uma vida inteira se entregando, por exemplo, somente à sua carreira. E esqueceram que elas podiam ser mulheres também. Legal. Eu quero escolher estar com alguém? Eu quero ter uma família também, sabe? E isso é uma dor muito grande. Então, hoje eu tenho uma mentorada que tá nessa situação. Que ela se dedicou a vida inteira para uma profissão. E hoje ela tá num ponto onde ela fala... Não é só isso, sabe? O que mais que tem? Que legal ali por esse trás? trabalho. Eu não sabia que era nesse sentido. Bem assim, focado para mulheres, para elas, né, conseguir equilibrar, na verdade, encontrar ali esse... E foi bem interessante porque não foi uma escolha consciente. Porque como eu acabei construindo um caminho, uma jornada nisso, eu consegui validar uma jornada nisso, porque a gente fala assim, é um processo de mentoria, até para quem não é muito similar, muito familiar, porque a gente fala assim, qual que é a diferença entre um processo de um coach, um mentor e um psicólogo, né? O coach, ele não necessariamente ele vai ter passado pelas situações, mas ele tem as ferramentas, ele consegue entrar com ferramentas para te ajudar a encontrar algo. O mentor, ele teve aquela jornada. Então, ele teve aquela jornada e ele consegue te guiar através da experiência dele. O psicólogo tem toda a sua jornada teórica e profunda, né, nas bases. Tanto que ainda, né, tô lá no meio da minha faculdade de psicologia, tamo aí linkando tudo, né? Mas, então, na parte da mentoria, hoje, onde eu consigo me conectar muito com essas mulheres, porque eu estive num lugar onde eu não queria casar, eu não queria ter uma família, eu era absolutamente workaholic, eu tinha uma polaridade muito invertida, onde a minha energia masculina, ela era absurda, e eu sofri muito com tudo isso, e eu encontrei formas de transmutar. Então, como podemos mudar isso? Então, hoje eu trabalho... Esse é o meu nicho. E aí, agora, em agosto, eu vou começar um período de captação para uma turma que começa em setembro. Daí aí eu vou lançar a primeira mentoria coletiva. Que legal. Em grupo. Porque até agora eu tô fazendo só individual. Então, aí eu saindo da UWL, eu vou me dedicar agora a grupos. E aí, começamos no mês que vem. Que lindo, Bárbara. Isso que você falou aí, trazendo dessa tua experiência, eu acho que é muito geracional também, tá? Tudo isso que você viveu. Não quero casar, não quero ter filho, eu só quero viver trabalhando, ser poderosa e conquistar o mundo. Corta para, não nascemos exatamente para isso. Somos seres humanos, não robôs. Exatamente. E não podemos ignorar todo o resto que vem com a gente. Eu tenho certeza que muita gente vai se conectar com isso, porque é muito geracional. É muito. E é justamente isso, assim, ó. Você vê e você fala assim, não... E essa coisa do empoderamento, sabe? Que eu também arrepio a falar essa palavra, porque ultimamente eu ando com o meu ranço dela. Mas assim, ó, por quê? A palavra é ótima, o que ela traz é ótimo. Só que hoje ela vem sendo usada de uma forma que eu particularmente não coopero muito, não concordo muito. Então, da mulher que não depende de ninguém, a mulher que faz tudo sozinha. Que saco! Tô cansada, sabe? Aí essa mesma mulher chega em casa à noite cansada. Você se permitir também ser cuidada não é sinal de fraqueza. Eu acho que vem muito disso, sabe? Se eu me permitir ser cuidada, eu sou fraca. Gente... Não. E às vezes de nem saber pedir, né? Às vezes fica aquela coisa, eu queria tanto uma água. Porra, por que você não pega? Por favor, você pode pegar uma água pra mim, né? Porque você tem aquela coisa, eu tenho braço. Se chegava do mercado, eu fazia todo o malabarismo possível pra somente eu e único exclusivamente eu levar todas as sacolas.
Hoje, se possível, eu desço do carro e eu fico de braço cruzado assistindo meu marido. Aí eu ainda falo assim, isso, o CrossFit tá em dia, vamos, maravilhoso, isso, sabe? Tenho braço, consigo, malho, também sou forte. Mas já assim, fui no mercado. Já fiz a minha parte. Preciso, sabe? Não preciso. Eu posso descansar, sabe? Então eu vejo também que é geracional essa coisa da mulher não se permitir descansar. E assim, a gente tá falando aqui, né, de consequências ali, de um cansaço e tal, mas tem consequências muito mais profundas, Bah, de problemas de infertilidade, de problemas de saúde muito sérios que são muitas vezes causados por esse mergulho nessa polaridade tão típica da geração millennium. Exatamente. E assim, ó, e ninguém parou pra se perguntar por que você tá fazendo isso. Porque assim, ó, colaram aquela porcaria daquele pôster lá dizendo yes, we can. Só que assim, beleza, a gente pode. Só que a gente quer. Eu acho que essa que é a pergunta. Cara, eu posso muita coisa. Mas será que eu realmente quero? Porque parece que o eu posso, de repente, ele se diluiu com o eu devo. Eu devo. Não, eu devo dar conta de tudo. Porque tudo o quê? Eu devo, sabe, ser mais forte. E aí, de repente, você começa a competir com... Você entra num lugar muito dark, assim, sabe? E então, eu vejo que a gente tá num processo agora também, geracional, de resgate disso, sabe? Total. O resgate do seu ser feminina, do seu ser vulnerável. Eu amei. Gente, dá pra gente gravar um podcast só sobre isso. Dá, porque dá pano pra manga. Quero muito. Gente, se vocês quiserem, ó, um episódio sobre o feminino, entendeu? Sobre autoestima, sobre como a gente equilibrar. Comentem aqui embaixo que eu vou trazer a Bárbara de novo. Ela já veio aqui, já é a segunda vez, por que não a terceira? Não é mesmo? Deixem aqui embaixo se vocês quiserem. Eu amei, tá? É bem legal. E é um assunto muito importante da gente trazer. Porque a gente vai falar de saúde. Essa é saúde. Total. E é totalmente aí pros nossos telespectadores, que em sua grande maioria são essa geração que somos nós. Bah, eu amei. Muito obrigada. E eu adorei que a gente já, tipo, fechou com um gancho, um próximo, entendeu? Amei, muito obrigada por trazer todo esse conhecimento. Te desejo muita, muita sorte em tudo que você fizer, muita coisa boa, assim, sabe? Na sua carreira aí, que você continue iluminando muito e continuamos juntas aí, trocando, né? Com certeza. Não deixem de seguir a Bárbara, a rede social dela tá aqui embaixo. Você tá super aberta também, né, pra perguntas e tudo mais. Sim, gente, pode mandar. Incomodem ela. Interage, adoro, né? Eu adoro dar uma conversada. Como deu pra ver, não é mesmo? Obrigada, amore! Obrigada a você, Bah. É um prazer e quero dizer que adorei o novo set. Espero que vocês também estejam adorando esse novo formato. Eu achei muito legal e parabéns. Obrigada! Parabéns mesmo. E você que tá ouvindo no Spotify, não esquece de deixar 5 estrelinhas pra esse episódio chegar pra mais pessoas. E também não esquece que tem uma caixinha aqui embaixo onde você pode interagir. E eu vou adorar ler todos os comentários e respondê-los. Até o próximo episódio.